Fala galera, Felipe Invest aqui. No vídeo de hoje, mais um acompanhamento mensal do fundo KNSC11, fundo base 10, indexador misto da Quineia. Patrimônio líquido, quase 2 bilhões, muito grande. Número de cotistas, 187 mil. Dividendos a serem pagos no dia 14 de 1 de 2025 serão de 9 centavos por cota. Uma taxa de retorno médio do fundo aí, IPCA mais 10,42% ao ano e CDI mais 3,35% ao ano. Então ele rende a inflação mais 10,42% e o CDI, né, a nossa Selic ali, mais 3,35% ao ano. Então na posição ao final do período ele comenta que o KNSC, em relação ao seu patrimônio de 104,7% em ativos-alvo, ou seja, os CRIs, e 5,3% em instrumento de caixa, guardados ali rendendo, né? Isso ele pode alocar, tá, galera? Não necessariamente ele tem que ficar com dinheiro acumulado no caixa, porque é ruim para nós cotistas. Quanto mais dívida esse fundo tiver, melhor para a gente. A parcela investida em CRI IPCA corresponde a 59,3% do patrimônio do fundo, com uma remuneração média de IPCA mais 10,42% ao ano, e com um prazo médio de 7 anos e 9 meses. Já o montante investido em CRI CDI corresponde a 45,2% do seu patrimônio, com uma remuneração média de CDI mais 3,35% ao ano, com um prazo médio de 3 anos e 4 meses. Em questão da distribuição de dividendos, ele comenta que os dividendos referentes a dezembro, cuja distribuição ocorrerá no dia 14 de 1 de 2025, são de 9 centavos por cota e representam uma rentabilidade de 0,98%. Isso considerando a cota média de ingresso de 9,19%. Aqui a gente pode ver algumas informações, como início do fundo, taxa de administração e tal. Principais movimentações na carteira. No mês de dezembro, realizamos investimento em 3 operações de CRI, no valor total de 139 milhões e 400 mil reais, detalhados abaixo. Então aqui a gente pode ver quem pegou esse dinheiro, o volume, o montante desse dinheiro que foi emprestado por esse devedor, a taxa, se foi indexado ao CDI ou ao IPCA, né, por esse fundo ser um indexador misto, a descrição e as garantias. Então a gente pode ver aqui, Buriti Loteamentos pediu emprestado para o fundo 74 milhões a uma taxa de CDI mais 3,25%. Esse CD, Igaraçu e Garuva, 40 milhões, CDI mais 3,50%. MRV Prosoluto, 25 milhões, a uma taxa de CDI mais 4,55%. Operações compromissadas reversas, aqui ele comenta que aproximadamente 10% do patrimônio líquido do fundo, patamar considerado adequado pela equipe de gestão da Quineia, sobre as compromissadas reversas. Então, esses 5% que ele tem no caixa, eles vão comprar compromissadas reversas, tá? Que ele explica basicamente isso, que se torna atrativo e tal. Resumo da carteira. A gente pode ver aqui os ativos. Ele tem 0,2% em cotas de fundos imobiliários, 5,3% em caixa. Em questão do CRI, ele tem 59,3% indexados à inflação e 45,2% indexados ao CDI. Aqui a alocação por setor, alocação por indexador também, né? Ele está quase ali 60 a 40, né? Negociação e liquidez, a gente pode ver que esse fundo vem caindo, né? Com a curva dos juros despencando bastante. Ele deu uma boa abertura de entrada, claro, que na minha opinião, né? Tanto que eu comprei bastante, lembrando que não é nenhuma recomendação de compra ou venda desse ativo. Tanto que a gente pode ver quando ele caiu aqui no laranja, ali no cinza, ele subiu, né? Que é o volume negociado. Então ele caiu, as pessoas já compraram bastante. Esse é o movimento que eu procuro fazer. Aqui as informações contábeis, a gente pode ver que como esse fundo não tem muito fundo imobiliário, tem pouca LCI e tal, então a maioria, o grosso,
é o resultado de CRI, 21 milhões, né? A LCI dele esse mês gerou praticamente 200 mil, então pouca coisa. Resultado líquido do fundo foi 19 milhões e 800 mil, distribuído no mês foi 18 milhões e 100 mil reais. Resultado por cota, 9 centavos, distribuição por cota, 9 centavos também. Aqui a gente pode ver o resultado gerado no mês de 9 centavos, o resultado distribuído 9 centavos e a reserva acumulada não distribuída de 5 centavos. Rendimentos mensais. Aqui ele vai mostrar a rentabilidade do fundo nos últimos 12 meses. A gente pode ver o período, o resultado gerado nesse período e o dividendo, né? Então a gente pode ver que ele paga ali em torno de 8 a 9 centavos, né? A rentabilidade do fundo, quase 1%. Isso depende muito, varia muito da oportunidade que você tem para comprar esse fundo. Se você compra ele caro ou se você compra ele muito descontado. Aqui a cota média diária, eu já falei sobre o retorno desse fundo, né? Se a gente vê aqui a 8,35, com certeza o retorno vai ser maior do que 8,85. Carteira de ativos, aqui a gente pode ver que segue bem diversificado, né? O maior CRI que ele tem aqui, referente ao seu patrimônio líquido, em questão de porcentagem, corresponde a 3,6%, muito bem diversificado na minha opinião. Né? Em questão dos seus devedores, também não precisa nem falar, né? BTS Vale, Galeria Home Equity, tem dinheiro com a Capitânia, Superfrio, TEP, JHSF, Vino, Creditas, entre outros, Vilg, enfim. A carteira dele, né? Extremamente diversificada. Aqui o final da sua carteira, então ele tem aqui aproximadamente 92, 91 devedores, né? Muita coisa. E o porquê que eu falo que é tão importante os fundos imobiliários de papel ter a sua carteira de crédito ali bem diversificada. Vou dar um exemplo. Esse número 46, o CRI Creditas 29. Estão vendo o primeiro aqui? A sua dívida corresponde a 0,1% do patrimônio líquido do fundo. Então, caso esse devedor não venha a pagar, só vai ser impactado 0,1%. Imagina aqueles CRIs que correspondem a 15, 20, 30% do patrimônio líquido. Então, a dívida e o impacto vão ser grandes, né? Caso esse devedor venha a falhar com os seus compromissos de pagamento. Resumo dos ativos por segmento, a gente pode ver aqui o seu devedor, o estado, a descrição, garantias, o vencimento e a LTV. O que é a LTV? Vou pegar um CRI aqui. Essa construtora capital, ela tem uma dívida com o fundo, né? Ela está pagando o fundo, ela pegou dinheiro emprestado do fundo. Porém, a garantia que ela deu para o fundo equivale a 65% a mais dessa dívida. Então, querendo ou não, ele vai querer cumprir a sua obrigação porque é mais prejuízo ele não pagar e o fundo exercer essa garantia que tem 65% a mais em questão de dinheiro, né? Ela vale 65% a mais do valor que essa construtora capital pegou. Mais ou menos a LTV, a grosso modo, é isso. Então, basicamente é isso, galera. A carteira do KNSC, o fundo em si, vem rodando legal, vai aumentar o número das compromissadas reversas. Vamos aguardar aí, né, essas movimentações e ver como o fundo vai se comportar. Aqui de praxe, são todos os fundos imobiliários, né, ou parte deles, na verdade, que você consegue ver se é indexador misto, se é só CDI, se é só inflação, né, o IPCA, se tem mais risco, tem menos risco. E aqui tem a classificação deles, é bem interessante, né? Então, se você gostou desse vídeo, já peço desde já, por favor, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho. E se você puder compartilhar para mais gente, eu agradeço. Eu sou o Felipe Invest e fui!